E uma outra coisa que eu preciso falar dentro disso que a gente comentou, é que tenha em mente, gente, de começar a fazer as suas receitas com fermento. Quando é usar fermento em pó, que é bolo, e quando for usar fermento biológico, fresco ou seco, que for para fazer pão, tenta colocar esse fermento antes de tudo. Você sabe o que eu estou falando? Eu já errei demais mesmo na minha vida, porque na hora de colocar o fermento, todo mundo coloca o fermento na última etapa do bolo, não é isso? Coloca o fermento, a última coisa no bolo e mexe sem bater. Não é assim que funciona? Tenta imaginar uma coisa. Você fez todo o bolo e esqueceu de colocar o fermento, já era, esquece. E eu já fiz muito isso. Fazer toda a massa do bolo, como o fermento era por último, para mim, tá tudo bem. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa que está dentro do mise en place, para você fazer o seguinte. Toda vez que você for fazer um pão, você mistura o fermento biológico seco ou fresco no meio da farinha antes e peneira tudo aquilo ali. Aquela farinha com fermento, não tem como você errar, porque você já colocou o fermento ali, tá bom? Quando for para fazer um bolo, quanto de farinha de trigo você vai usar? 400 gramas? Aquele 400 gramas, você coloca a colher de sopa de fermento em pó ali e peneira ali e deixa junto com a farinha, porque aí não vai ter erro. E essa parte do fermento deixar por último, gente, esquece isso, pelo amor de Deus, porque muita gente já errou, muita gente já mandou comentário aqui para mim, e eu falei, você colocou fermento? E a pessoa, nossa, é mesmo que sim. Então, não deixa o fermento por último. Sempre pode ser bolo ou pode ser pão, você vai colocar o fermento e peneirar na farinha antes. Estamos combinados assim, tá bom? Do pão francês, ele precisa dessa água gelada porque pode esquentar a massa e aí pode começar o pão ou ficar macio demais ou o fermento não agir porque esquentou. Mas uma das grandes boas coisas disso é que a água gelada ela não entranha muito na farinha, deixando aquele pão salgado com a massa um pouco mais crocante, uma massa mais que, entre aspas, né, pesada. Mas é assim mesmo. É exatamente isso aí. É fundamental e é exatamente para isso que serve a água gelada. Em máquinas, mas como aqui a gente é tudo manual, a gente vai no manual mesmo, coloca gelada e não demora muito para fazer a massa, porque para não dar problema, né? Então agora a gente vai falar das formas que vão ser as formas quadrangulares, retangulares, tá bom? Eu tenho as formas retangulares que são altas e tenho as formas retangulares que são baixas. As formas retangulares que são baixas, elas têm o comprimento. Para você pincelar uma forma no comprimento, você pega o pincel, manteiga ou margarina e pincela embaixo no sentido do comprimento da forma. Certo? Pincelou embaixo no sentido do comprimento da forma, agora você vem nas laterais com o pincel assim e faz de baixo para cima, igual eu já ensinei. Estamos pincelando a forma retangular alta, de baixo para cima. Vai fazendo assim, de baixo para cima, de baixo para cima e de baixo para cima. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando a manteiga ou a margarina pincelada no sentido em que a massa vai crescer. A massa vai crescer para cima. Então eu pincelo de baixo para cima para que quando a massa começar a crescer, ela converse com a manteiga e com a margarina nas laterais e ambas juntas vão seguindo o mesmo caminho. E é por aí que você consegue não deixar os seus pães grudarem nunca mais. Pode esquecer. Fez isso, se o pão grudar, depois você me chama aqui para me contar. A não ser que tiver queijo na massa, tiver alguma coisa que pinga ali, seca, aí tudo bem, mas fora isso, pode esquecer. Pão sai que você faz assim, na hora que tiver saído do forno, você passa assim com o pão, já saiu, tá tudo certo. E as formas retangulares, baixas, elas não têm muito critério para você pincelar, porque é uma forma desse tamanho, retangular. Você vai pegar o pincel, pincelar no sentido do comprimento, e como ela é baixa, aqui do lado, ela é baixa, então de qualquer jeito que você passar ali a manteiga,
não vai ter problema, porque não tem sentido do crescimento, né? Geralmente essas formas retangulares baixas, a gente faz pão que é modelado redondo, porque eles ficam ali e crescem para cima, um não encosta no outro e eles não encostam na lateral. Então, a forma retangular lisa é só com o pincel embaixo, pincelando no sentido do comprimento da forma. Então, gente, aqui já fizemos então os preparativos para começar a receita. Antes disso, não dá para começar a falar em receita, porque aí a gente já erra e já vai começar a fazer tudo errado e não dá certo, né? Fez tudo errado, o sinal é não dar certo mesmo. Então, vamos lá. Para começar a fazer a receita, já estamos com tudo pronto, forno arrumado, forma armada. Já vamos começar a fazer receita. Aí que chega a hora que você vai ver. Essa sua farinha, você fez pão ontem, fez bolo ontem, deu certo? Se tiver dado certo todos esses dias, eu vou pedir para você não fazer nada nessa farinha. Agora, se tiver dado errado em alguns momentos, você vai precisar ver e analisar na sua cabeça aí se a sua farinha está fraca ou se a sua farinha está forte. Geralmente, quando dá muito errado é porque a farinha não é tão boa assim, né? Você já fez pão e bolo com outra farinha, deu certo, e com essa que você está fazendo agora não deu certo, é sinal que a gente tem que trocar essa farinha ou então fazer esse procedimento que eu vou te fazer agora. Você vai analisar qual é a receita agora, passo a passo, viu, gente? A receita, analisar no papel qual que é a receita que você vai fazer agora. Tenha sempre em mente e na bancada o papel onde está a sua receita para você não errar nada no passo a passo aqui agora. Analisa quanto de farinha de trigo vai no total da massa. Bom, digamos que vai um pouco mais de 1 kg de farinha de trigo no total inteiro da massa. Se você sabe que a sua farinha de trigo está fraca, você vai ter que fortalecer ela para tentar entender, tentar conversar com a sua farinha para que ela faça o que você quer que ela faça. Se é mais de 1 kg de farinha de trigo, você vai colocar 100 gramas de amido de milho para fortalecer essa farinha. Agora, se a sua receita não for até 500 gramas de farinha de trigo no total que você for fazer, você coloca 50 gramas de amido de milho para fortalecer essa farinha. E aí você deve misturar esse amido de milho na farinha até que suma no meio da farinha e a farinha e o amido de milho virem um só. A partir daí, a sua farinha de trigo, que era fraca, está fortalecida. Você pode fazer qualquer tipo de pão com ela ou qualquer tipo de bolo com ela, porque ela vai dar super certo. E a partir daí, depois que você fortaleceu a sua farinha, aí você vai começar a fazer a sua receita em si. E aí você escolhe qual receita que você for fazer, papel na mão, caneta na mão, porque aí você vai precisar entender quais são os passos a passo das receitas que vocês forem fazer. Então, gente, a nossa live de hoje e a nossa aula de hoje foi sobre preparação. Preparação antes de começar qualquer tipo de receita.